surto de autismo. E também lá nos Estados Unidos está acontecendo algo bem parecido. Tá tipo uma epidemia de autismo, um monte de gente nascendo neurodivergente. Ah, mas temos aí problemas no falho desenvolvimento global de aprendizados em relação aos autistas. Os autistas têm um certo problema aí de atraso no desenvolvimento global que faz com que eles venham a ter dificuldade de se adaptar ao ambiente social e também a desenvolver assuntos e atividades. Às vezes, por exemplo, um savante, que tem síndrome de savante, né, um autista com síndrome de savante, ele pode entender muito de um assunto, por exemplo, muito de, sei lá, de física, né, física quântica, mas na hora de cortar ali uma batata, uma laranja, o cara não sabe. Cortar uma laranja com uma faca, tudo e tal, às vezes os pais têm muito medo, mesmo uma pessoa adulta com 22, 23 anos. Os pais podem ter medo de entregar uma faca na mão desse filho para poder cortar ali uma laranja. Conta que é neurodivergente, porque não se desenvolveu direito, não tem um amadurecimento o suficiente para poder mexer com objetos cortantes, em decorrência do estilo de vida dele. Por exemplo, a pessoa ela faz ingestão ali de alguns alimentos ultraprocessados. Só o fato de consumo de açúcar refinado, isso faz um mal danado para neurodivergentes. O glutamato monossódico também faz muito mal para pessoas com neurodivergência. O dióxido de titânio presente em alguns alimentos e bebidas, principalmente bebidas. Aspartame presente também em algumas bebidas e também alguns doces. Aqueles bolos de aniversário que geralmente as pessoas comem, que geralmente crianças amam, esses bolos de aniversários aí, piora a neurodivergência, principalmente com pessoas com TDAH. Pessoas com autismo têm dificuldade de se desenvolver e amadurecer mais por conta desses bolos de aniversário, que tem muito... tem componentes de leite, tem laticínios, tem açúcar refinado, tem gordura vegetal, e tem aquela cobertura lá daquele bolo que geralmente a pessoa coloca, faz um mal danado para neurodivergentes. Aquele TDAH ali, ele tá o quê? Ele tá consumindo muito açúcar. É óbvio que pessoas com TDAH vão ter a piora no quadro de atenção pelo fato de consumir açúcar refinado, pelo fato de consumir, por exemplo, doce. É óbvio que eles vão ter piora do quadro clínico deles. Então, assim, primeiro, é necessário evitar substâncias químicas prejudiciais para a saúde e para neurodivergente. Primeira coisa, começa por aí. Segundo, consumir aquilo que realmente vai atender as necessidades do neurodivergente. Só que aí vem a questão. Quantos produtos brasileiros, qual a porcentabilidade de produtos brasileiros que contém açúcar, que contém trigo, que contém laticínio, que contém aspartame, que contém glutamato monossódico? A gente precisa levar em consideração que o estilo de vida brasileiro ele é incompatível com o estilo de vida que os neurodivergentes realmente precisam para poder sobreviver e para poder se desenvolver e amadurecer mais. O Brasil não está preparado para receber neurodivergentes. O Brasil não tem estrutura para cuidar de pessoas com neurodivergência. Produtos brasileiros estão adoecendo pessoas neurodivergentes. E se a gente não estiver consciente disso, como é que vai ser? A União Europeia, lá, por exemplo, nos Países Baixos, proibiram algumas substâncias químicas que eu citei aqui, conforme aspartame, dióxido de titânio, presentes em certos tipos de alimentos aí, eles proibiram. Por quê? Porque eles sabiam que iria dar problema. Iria dar problema para a saúde dos cidadãos de lá. O que o Brasil fez? Olhou para isso e falou assim, deixa do jeito que tá, não vamos proibir nada. E tá aí o resultado. Por conta do quê? Quebra de epigenética. As pessoas não estão respeitando a epigenética delas, não estão respeitando que o estilo de vida ele precisa estar compatível com a genética daquela pessoa, e por isso muita gente está adoecendo. Muita gente está adoecendo por conta do estilo de vida que adotou, e por conta da cultura brasileira, e por conta desses produtos aí que não colocam no rótulo assim, neurodivergente não pode tocar nisso. Não existe indicação para neurodivergentes, não existe indicação de produtos e serviços para neurodivergentes, não existe, por exemplo, produtos que sejam recomendados por uma certa classe de pessoas, neurodivergentes ou não. Então, coisas assim que me revoltam, precisa mudar. E as pessoas precisam estar conscientes e conscientizadas
de coisas assim estão acontecendo. Pessoas querem dinheiro, não querem a sua saúde, não querem contribuir com o bem-estar da população, só querem dinheiro, querem colocar o dinheiro no bolso, acabou. Eles fazem isso continuando com a venda desses produtos aí. Não sei se vocês sabem, glutamato monossódico seriam uns alimentos que aumentam a excitotoxicidade em neurodivergentes com tendência a desenvolver doenças neurodegenerativas que nem o Alzheimer. E aumenta o nível de chances da pessoa desenvolver uma doença neurodegenerativa. Eu estou estudando aí a respeito sobre essa associação entre o autismo com doenças neurodegenerativas, porque isso envolve um assunto muito amplo, muito multifacetado. Tá? Envolve nutrição, envolve neurologia, envolve psiquiatria, envolve um monte de coisa. O que mais? Uma coisa interessante que eu percebi em estudos, estudando artigos científicos, inclusive em inglês, é que núcleo reticular do tálamo, ele é um dos pontos mais importantes na área neurocientífica, porque ele está muito relacionado com outras doenças mentais. Né? Não é só em relação ao autismo que isso está, mas também autismo, TDAH. Eu acredito que também transtornos de personalidade, a esquizofrenia, bipolaridade, tá? Esses transtornos mentais, eles estão relacionados. E pode ser que a raiz desse problema esteja em algumas áreas do tálamo, que nem o núcleo reticular do tálamo, tá? Foram feitos testes com ratos e eles perceberam o seguinte, que quando o núcleo reticular do tálamo era prejudicado ou afetado de alguma maneira, os ratos ou camundongos, eles tinham ali um comportamento parecido com a do autismo. E o interessante é que os fatores biológicos de produção de proteínas, né, porque o nosso DNA, ele também é o lugar, é como se fosse uma fábrica, estão relacionados com a produção de proteínas ali. Esse fator também pode estar, por exemplo, influenciando a forma como o núcleo reticular do tálamo se comporta. E também como todo esse ecossistema biológico do nosso organismo, ele também funciona. Uma das coisas que a gente precisa se preocupar é com aquilo que é chamado de equilíbrio homeostático do sistema nervoso. O que é homeostase? Homeostase, na minha concepção, seria o bom funcionamento ecossistêmico que aquele grupo ou aquele conjunto tem. Tá? Se o sistema nervoso está funcionando bem, quer dizer, ele está atendendo às demandas e necessidades dele para poder continuar funcionando, então estamos em um equilíbrio homeostático. Ah, mas eu cuido do meu filho, eu faço tudo que eu posso para ele, eu dou de comer para meu filho, ele tem um estilo de vida saudável, mesmo assim ele não amadureceu e não se desenvolveu o suficiente para poder se comportar como uma pessoa normal. Por que isso aconteceu? Porque estilo de vida saudável para pessoas neurotípicas é diferente de um estilo de vida saudável para pessoas neurodivergentes. Tem pessoas que não entendem isso. Ah, mas o meu filho come de tudo. Tá aí o problema. Ah, mas meu filho ele se alimenta de laticínios. Sabia que laticínios faz mal para pessoas neurodivergentes, especialmente para pessoas autistas? A pessoa ela precisa adotar um estilo de vida saudável compatível com as necessidades químicas e nutricionais que a pessoa tem. Se a pessoa, por exemplo, é neurodivergente, então a pessoa sabe que é a neurodivergência dela, ou pelo menos deveria saber, que é por conta de um estilo de vida incompatível que a pessoa tem em relação às necessidades nutricionais e também biológicas e que a pessoa precisa suprir. Estilo de vida para neurodivergente é diferente de um estilo de vida para pessoas neurotípicas. Pessoas neurotípicas são pessoas comuns, são pessoas normais. Mas o estilo de vida para neurodivergente é totalmente diferente de uma pessoa normal. Por quê? Porque as necessidades energéticas, orgânicas, nutricionais e biológicas são diferentes. É por isso que existem pessoas que adoecem e têm um determinado tipo de transtorno. Por quê? Porque as necessidades nutricionais e também do estilo de vida não foram atendidas. E, por exemplo, outra coisa muito importante. Pessoas autistas precisam de uma dieta cetogênica em decorrência da maior necessidade de proteína e também de
Óleos. Óleos vegetais, principalmente provenientes de frutas oleaginosas. A dieta cetogênica é rica em proteína, óleos e gorduras. É isso que um autista ou neurodivergente realmente precisa. Se a pessoa de fato tem buscado ter um estilo de vida saudável, pode ser que ela não tenha de maneira suficiente informações e também aplicações que sejam efetivas por causa dela. Se for observado 8 remédios naturais de Ellen White, que fala lá sobre como seria a base de um estilo de vida saudável para qualquer ser humano em geral, não só para neurodivergentes, nós poderíamos encontrar 8 coisas. A primeira delas, ar puro. Quem não precisa de ar puro? Luz solar, de no mínimo 15 minutos, que conforme especialistas. Atividade física, é necessário estar em movimento. Isso inclusive ajuda a tratar sintomas que nem ansiedade e contribui também com a oxigenação celular. A atividade física, ela promove a liberação de certas substâncias e também hormônios que fazem bem para a saúde. Inclusive também favorece a sudorese. Tá? Além disso, além da atividade física, nós temos aí uma boa alimentação saudável, que é o quarto. Ar puro é o primeiro, luz solar é o segundo, exercício físico é o terceiro, quarto é alimentação saudável, quinto é hidratação adequada, sexto seria a temperança, sétimo é o repouso e o oitavo, de acordo com a escritora Ellen White, que é autora de todos esses pilares do estilo de vida saudável, seria a confiança em Deus. Existe algo que é muito relevante e que é necessário compartilhar a respeito sobre como a VitaEthos poderia ajudar pessoas neurodivergentes a se desenvolver mais. Então assim, o que a VitaEthos pode fazer para essa classe de pessoas? Essa classe de pessoas vai poder saber qual seria os melhores assuntos e atividades que eles podem fazer naquele determinado momento. Por quê? Falta de temperança, ficar focando muito em um assunto e uma atividade, ou focar pouco, por exemplo, nos estudos, isso também pode ser prejudicial para o desenvolvimento e amadurecimento neurocognitivo. Então, neurológico e cognitivo. Então, assim, a gente precisa avisar todos esses 8 remédios naturais, que a Ellen White citou, para poder incorporar isso na vida do neurodivergente. Precisamos gerenciar e administrar o tempo, precisamos gerenciar também a nutrição, a parte financeira, a parte intelectual, e também a carga de estresse. Precisamos gerenciar essas áreas na vida de pessoas normais e também de neurodivergentes. Se a gente gerenciar pelo menos as 5 áreas, a gente vai conseguir melhor condições de poder ajudar aquele neurodivergente a se desenvolver e amadurecer. A fim de que, pelo menos, países do mundo, que nem o Brasil, tomem essa conscientização. Era esse vídeo que eu queria passar. Espero que esteja mais claro qual o objetivo da VitaEthos agora. Então vamos fechar o vídeo agora. Espero poder ter contribuído com a conscientização.